Olá, bem-vindos a mais um episódio da Educação em Voz Alta. Meu nome é Rose Rodrigues. Estou aqui neste espaço onde conversamos sobre educação, educação de verdade e em voz alta. E no episódio de hoje eu tenho um convidado muito especial, Eduardo Chiniachik, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as emoções, sobre a formação do ser humano e da importância desse olhar nessa formação desde pequeno, desde a educação infantil, ali desde os primeiros passos de toda criança e até os dias de hoje, né? E falar sobre todas as especialidades, todos os estudos que ele tem nessa trajetória. Então, muito obrigada, Eduardo, por acertar o convite, estar aqui conosco. Prazer imenso, Rose, estar aqui com você e para você que está nos acompanhando. E, para mim, é um prazer imenso, principalmente por uma coisa, que há 45 anos trabalhando com pessoas com desenvolvimento humano e com a educação, para mim é uma paixão. Falar de educação, falar de gente, para mim, é a parte mais entusiasmante, né? É o que move, né? É o que move, É o que né? te move. Conta um pouquinho aí sua trajetória, suas especialidades. São vários livros, né, que você... Eu sou neuropsicólogo e eu trabalho com o desenvolvimento das competências socioemocionais e, principalmente, como que a neurociência ela potencializa a compreensão, né, do nosso processo de desenvolvimento, de aprendizagem e, principalmente, como é que a gente faz hoje para resgatar o nosso verdadeiro poder, isso é, a nossa originalidade dentro de tudo aquilo que a gente faz e vive. Então, em síntese, eu sou hoje um neuroeducador, uma pessoa apaixonada por educação, por educadores e, principalmente, por conduzir jovens a resgatarem o direito de poder escolher o futuro que eles quiserem para se realizar. Ai, que lindo. Eduardo, dando início ao nosso podcast, quando nós falamos em poder pessoal, muitas pessoas acabam associando o poder pessoal, às vezes até o poder que exerce sobre o outro, ou o poder que tem ali numa liderança. Mas para você, o que é poder pessoal? É quando a gente pode... É uma síntese entre autoestima, essa capacidade de nós valorizarmos a nós mesmos. Autoconfiança, essa capacidade de acreditarmos em nós. A inteligência emocional é quando, por um momento, a gente não atribui às nossas emoções a tomada de decisão. É quando a gente não deixa que os medos tomem as decisões mais importantes. É quando a gente começa a ter domínio de potencializar as nossas decisões com as emoções. Então, é esse momento em que, para quem está nos acompanhando, vai identificar exatamente que todos os momentos em que a gente se sentiu sem poder, a gente não estava se valorizando ou não estava acreditando em nós mesmos e muitas vezes deixando que as emoções tomem as decisões. Então, poder é quando a gente escolhe sair do potencial, que potencial é tudo aquilo que a gente tem e não usa. Poder é quando a gente usa aquilo, o poder, a competência, a capacidade que nós temos para conduzir a nossa vida para onde nós escolhemos, e não quando a gente vai se adaptando, se moldando para se encaixar nas expectativas das outras pessoas. Sim, eu acho que quando a gente tem esse autocontrole, quando a gente consegue lidar com tudo isso, nós nos tornamos ali inspiração para as pessoas, né? E esse acho que é a maior vantagem, quando a gente se torna inspiração ali para as pessoas de uma forma natural, né? Pela própria liderança que nós temos. Mas... Por isso que muitas vezes, né, essa palavra hoje, referência, autoridade, se tornou meio que, assim, o ponto importante quando a gente fala assim, o profissional, ele é referência, esse profissional, ele é autoridade. Mas parece que isso era o ponto importante quando a gente vê uma criança, né, bem pequenininha, com 2, 3 anos, aí você vê que ela assume essa referência, essa autoridade, e às vezes até mesmo dentro do espaço, dentro do ambiente, ela é protagonista. Sim. Para isso é muito importante nós desenvolvermos as competências socioemocionais, né? Como que você vê isso dentro, as competências socioemocionais influenciando até no aprendizado ali do aluno?
se a gente eu costumo dizer que tem 4 coisas que a vida vai pedir para a gente desde o nosso nascimento até o momento que a gente vai partir. Primeiro, competência pessoal, é eu comigo mesmo. Competência social, eu com o outro. Competência cognitiva, eu com o mundo. Competência produtiva, eu transformar as minhas ideias, os meus sonhos em realidade. Então parece que o tempo todo nós vamos estar fazendo isso. Então, por que que é tão fundamental isso? Que a gente comece a desenvolvê-la desde a educação infantil. Porque é exatamente essa criança que ela precisa aprender a se dar valor, autoestima, aprender a confiar nela, autoconfiança, aprender a ter domínio sobre as suas emoções, ter o domínio sobre medo, raiva, tristeza, alegria, afeto, carinho, porque senão a gente vai começar a incorporar padrões. E muitas vezes a gente fala assim, quando eu abro uma palestra, eu costumo dizer assim, alguém aqui já disse essa frase, quando eu crescer eu jamais vou fazer igual? Se disse, significa que você cresceu. Se você cresceu, significa que você está fazendo aquilo que você jurou de pé junto que não iria fazer. É o momento que a gente traz um padrão, incorpora um padrão de alguém dentro da nossa vida. E um padrão que a gente não queria. E a gente começa a incorporar isso. Competência socioemocional é exatamente isso. É começar a identificar os padrões que a gente não quer, mas principalmente fortalecer os padrões que falam muito de quem nós somos. Ao invés de a gente criar essa ideia do autoconceito, e que a gente vai dizer que esse autoconceito é completamente contaminado pelo meio que a gente está vivendo, a gente poder criar um conceito fundamentado sobre efetivamente quem nós somos. É esse momento que a gente vai estar criando gênios, nós vamos estar criando protagonistas, líderes verdadeiros. Não pessoas que vão se deteriorar ao longo da vida para atingir um resultado, mas pessoas fundamentadas sobre essa arte de viver. Que conselho que você daria para os professores ali, que são um exemplo e são referência ali quando eles estão à frente da sala de aula e os alunos idolatram, né? Acabam vendo sempre o professor ali como referência. Então, qual exemplo que você daria de quais posturas e atitudes que o professor precisa ter junto com os alunos? É por isso que, quando eu escrevi o livro Cuidar de Quem Educa, ele, para mim, tinha uma coisa que é assim, muitas vezes, esse professor, ele cresceu, ele não aprendeu a se dar valor, autoestima. Então, é esse professor que também cresceu e não aprendeu a confiar e acreditar nele. Então, quando a gente fala isso, assim, se eu estou sendo referência para os meus alunos, eu estou sendo referência também para os meus filhos. Então, a importância de que esse educador ele seja a primeira pessoa a desenvolver essa autoestima, essa autoconfiança, essa inteligência emocional, porque nesse momento ele para de brigar com ele. Nesse momento, ele não leva para a escola e para dentro da sala de aula essa sensação de não se dar valor, não acreditar e deixar que as emoções tomem as decisões. Então, ele para de ser fonte de sofrimento para ele mesmo. Quando ele desenvolve essa coisa da comunicação, então, às vezes eu falo assim, comunicação é o jeito que a gente fala, o conteúdo, o tom de voz, mas principalmente a expressão. E que às vezes o pessoal morre de rir quando eu digo assim, você conhece aquela pessoa que tem aquele olharzinho de peixe morto? Você conhece aquela pessoa que tem aquela carinha de glúteos mole? Né? Porque às vezes a gente não se dá conta de que a cara que a gente faz parece que é o maior obstáculo para que a felicidade entre na nossa vida. E a gente fala assim, a gente sabe quando uma pessoa ela está de bem com a vida, né? É Parece que isso que o assim, corpo fala, né? o corpo O fala, a corpo fala. atitude, parece que ela emana leveza, paixão, intensidade. Quando a gente fala assim, em algum momento, competência cognitiva, às vezes o exemplo que eu dou para os educadores é, a gente vai para a academia por quê? Só para ter um corpo legal? Não, é para que a gente também possa se sentir leve no meio das pressões, quando a gente pode... Então, assim, por que que a gente se dá conhecimento? Por que que a gente se dá
a informação que a gente precisa naquele momento. É para que a gente possa ter leveza, para que a gente não tenha que aumentar o nível de pressão sobre nós mesmos. E quando a gente fala assim, competência produtiva, é que muitas vezes a gente sabe o que fazer para ficar mais leve, mais divertido, mais prazeroso. Então essa coisa, nesse compromisso da ação coerente com aquilo que vai te fazer feliz, leve, pleno. E quando a gente estiver fazendo isso dentro da sala de aula, os nossos alunos vão sentir. Por quê? Porque a neurociência ensina uma outra coisa, contágio emocional. A gente olha e fala assim, nossa, parece que a pessoa entrou e ela trouxe aquela nuvem carregada de tempestade. E a pessoa chegou e trouxe o paraíso. Então, assim, parece que naturalmente não é. E eu ouço muitos professores dizendo assim, os meus alunos me tiram juízo. E eu falo assim, são os alunos ou antes de você chegar na escola, você já estava sem juízo. Né? Porque, Se você não está bem, né, você não consegue, né? E não dá para exato, separar, né? Acho que a gente essa, é um todo, né? Nós e, somos um todo. e é essa paixão, né, Rosa, que quando a gente vê, às vezes é um professor apaixonado e mudou o clima da escola. Né? E Sim, aí você fala assim, nossa, esse professor contagia, né? contagia. E é isso que, assim, não é técnica, não é capacitação técnica. É um momento em que a gente aprende a parar de carregar aquilo que não é importante para a nossa vida. E por isso dessa frase, ser feliz ou ter razão. Porque às vezes as pessoas estão tão presas de ter razão que se esqueceram de serem felizes, né? Bem profundo, né? Mas é o dia a dia, é o desafio, né? E o que que a neurociência ela fala sobre o aprendizado com relação à emoção? Você descobriu que o nosso cérebro ele tem uma coisa que a gente chama de cognição corporificada. Isso é, as vivências que nós temos, elas são corporificadas, nós sentimos elas e elas se tornam cognição. Então, assim, como é que nós ensinamos amizade para uma criança, se não é uma experiência? Como que a gente ensina o que é alegria, se não for uma experiência? Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, tem crianças que o ambiente de casa está tão carregado que ela cresce e, às vezes, ela passa uma vida inteira sem nunca ter experimentado segurança, proteção, leveza, alegria. É aquela criança que, às vezes, cresce e ela não sabe o que significa espontaneidade, porque ela cresceu com essa experiência. Cala a boca, não fala alto, não canta, não dança, não rebola, não. E aí, cheio de nãos, parece que a gente vai experimentando sempre retração, contração. E a gente cria uma ideia racional sobre o que é espontaneidade, mas parece que essa experiência ela nunca entrou na vida dessa criança. Então, por isso que eu falo muito para os professores, que assim, transforme tudo aquilo que você vai fazer em uma grande experiência. Então, às vezes a gente fala assim, tem um desafio, mas transforma isso agora em uma experiência que possa ser divertida, leve, compartilhada, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, se criou um processo, uma pedagogia totalmente diferente, é humana. Tudo aquilo que funciona é humano. É aquele momento em que a gente fala assim, pede para a criança questionar o adulto, o professor. Nossa, que coisa revolucionária. É humana. Porque a criança, ela aprende a fazer essa pergunta. Por quê? Por quê? E por um momento traz isso para incorporar e não desqualificar, não produzir uma experiência de desvalorização que faça com que essa criança diga, né, por mais que eu faça, nunca está bom. Esse processo a experiência, ela é corporificada e é por isso que quando a gente cresce, a gente não entende por que a gente fica tenso, com uma tensão na nuca, no ombro, nas costas, por que a gente tem um mal-estar quando...
Porque esses marcadores somáticos que vão sendo incorporados no nosso corpo vão criando essa cognição. E essa cognição vai se tornando parte da nossa mentalidade. Então, quando a gente fala assim, uma criança que sofreu, que experimentou desamor, a gente vai começar a entender por que a mentalidade dela é de alguém que não faz a diferença, é alguém que não é importante, alguém que vai assumindo uma postura de submissão. E a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela teria tudo para ser uma pessoa incrível, protagonista, mas ela vai resistir heroicamente à ideia de ser referência, protagonista. Por quê? Porque ela não aprendeu a desenvolver a autoestima, ela não aprendeu a se dar valor. Então a gente vai ver, por exemplo, pessoas que entram dentro de um relacionamento, você fala assim, nossa, essa pessoa é linda. E aí ela entra dentro de um relacionamento, ela desaparece. E aí você fala assim, mas o que houve? E a gente fala assim, nossa, ela é inteligente, mas não é a inteligência, é a forma como a gente dispara essa cognição. Então, esse processo de aprendizagem fala muito do jeito como nós estamos experimentando essa educação. Então, quando ela é dinâmica, parece que é mais fácil a gente incorporar. Quando a gente fala assim, nossa, é divertido. Nossa, isso é muito rápido de a gente incorporar. Trazendo uma referência para os educadores, a gente vai para um congresso. Quando a gente se sente deslocado, quando a gente se sente sozinho, quando a gente parece que não se sentiu dentro da tribo, a gente vai para o shopping, a gente vai fazer compras, a gente vai passear e vai arrumar um jeito de assinar a lista e dizer assim, não está legal, não está interessante. Nós somos que nem essa criança. Se não tiver divertido, se não tiver fazendo com que a gente se sinta parte, a gente se levanta e vai embora. É Não que a é? criança não A pode levantar, né? criança não, a E ela criança. fica vivendo aquele momento, aquele Aí fácil. depois vai dizer, ela é TDAH, não, essa criança é autismo. Não, Imperativa, não para na quieta. mas na verdade tá chato. E tá chato, não tá amparador, não tá protetor, não tá acolhedor. E a gente fala assim, agora nós podemos fazer uma coisa. Vamos criar uma forma onde educador é referência de algo, de quem está de bem com a vida, e convidando as crianças, mesmo que em casa ela não tenha uma experiência de amor, em casa ela não tenha uma experiência de proteção, em casa ela não tenha uma experiência de valorização, mas dentro da sala de aula ela tem uma pessoa que é guardiã disso, de quem está de bem com a vida. Para isso, nós, enquanto gestores educacionais, precisamos ter muita clareza disso. E nós temos aí adultos que realmente carregaram muitas vezes histórias de vidas diferentes e passam por desafios diferentes e têm comportamentos cada um diferente e traz para a sala de aula ali cada um a sua essência, a sua história. E como nós, enquanto gestores educacionais, podemos trabalhar, desenvolver para que esse professor esteja pronto, preparado para lidar ali com as questões cotidianas. Porque eu preciso cuidar dele primeiro, né? Ele precisa estar bem. Ele precisa ter esse autoconhecimento. Esse tem sido, né, no meu olhar, um dos pontos que muitas vezes oferece-se muito mais do mesmo. A gente fala assim, semana pedagógica, semana de capacitação. Capacitação. Muitas vezes vai ser focado dentro de processos, procedimentos e muitas vezes pouco sobre a pessoa. Então, muitas vezes a gente fala assim, o quanto a gente tem investido não no professor, mas no ser humano. Essa pessoa que muitas vezes ela está vivendo um conflito em casa, um conflito com seus filhos, um conflito familiar, um conflito de relacionamento que ela não consegue lidar. Então a gente fala assim, muitas vezes o educador não está com recurso para lidar com a sua própria vida, com seus próprios problemas. Então quando a gente fala assim, vai fazer terapia, é caro. E muitas vezes a gente vai falar o quê? Terapeutas que vão fazer essa terapia e com custo baixo são ineficientes. Então a gente fala assim, nesse momento, a gente fala assim,
a educação, ela precisa de educadores. E, e se a gente quiser fazer um investimento altíssimo, investe nesse humano, porque é esse humano que vai produzir a diferença na trajetória como um todo. Então, quando a gente fala assim, nossa, como eu tenho saudade do meu professor lá do meu primário, é, a gente lembra exatamente das pessoas que fizeram a diferença na nossa vida, mas a gente lembra também daqueles que fizeram uma diferença negativa na nossa vida. Então a gente fala assim, esse daqui me atrapalhou pelo resto da vida, esse daqui me libertou para o resto da vida. Então é esse momento em que a capacitação desse professor precisa ter uma dose de Desenvolvimento ferramentas, pessoal também, né? de ferramentas para que esse humano consiga lidar com os seus problemas e que ele não traga esses problemas para dentro da escola, gerando conflito na sala dos professores, com a coordenação, com o gestor, e muito menos para dentro da sala de aula, interferindo no desenvolvimento de crianças que já chegam com as suas dificuldades. Então, é nesse momento em que esse humano ele precisa estar muito forte para não só para lidar com os seus problemas, mas para ajudar familiares. A gente fala assim, às vezes nas reuniões com os pais, a gente fala assim, só acolhe, assim, só acolhe, assim, não queira ter razão, porque muitas vezes essa mãe quando chega, ela já está se sentindo sozinha, porque muitas vezes tá, o casamento se desfez e a responsabilidade de fazer dar certo é dela. E às vezes o casamento não se desfez, mas a responsabilidade de fazer dar certo é dela. E muitas vezes quando o pai chega, ele chega com esse sentimento de culpa, de que ele está ausente, ele não está atuante, e quando ele chega na escola, ele já chega com aquela postura de criança que fez besteira e o pai e a mãe já estão prontos para dar uma bronca. Né? Então a gente fala assim, só acolhe, porque às vezes é exatamente isso que esses pais precisam para se sentir parte, mas principalmente participante. Parte participante desse processo, onde eles não fiquem com essa sensação de nós e a escola. É esse Não, tem que ter momento. esse. Acho que essa relação tem que ser de parceria, né? Ela É, precisa ser entendida que a escola não consegue fazer nada sozinha e também a família também ela precisa muito desse apoio da escola. Então acho que esse olhar de parceiros mesmo em prol de uma educação ali daquele jovem, né, daquele aluno. Eu acho que é o que faz toda a diferença tanto quanto a escola quanto a família enxerga que a gente precisa dar as mãos para poder desenvolver, né? é. Você estava falando bastante desse desenvolvimento pessoal, não só o desenvolvimento técnico. Lá no colégio nós temos um departamento de gente e gestão. E Uhum. onde a gente tem esse olhar também de desenvolver, além do conteúdo técnico, olhar também, está desenvolvendo essas outras competências, né? Que são necessárias, né? E ter esse olhar também e ter esse lugar de escuta. Acho que principalmente ali de escuta, para que as pessoas também possam se colocar, falar, ter alguém que possa também acolher. Acho que isso é muito importante. Então, isso vai me dando, me fortalecendo. Estamos no caminho certo. Que E, legal. Rose, eu acho que é assim, já esse olhar de ter uma área focada e olhando para isso é estratégico, né? Porque é como se a gente tivesse uma área assim, pronta para decodificar os sinais que estão aparecendo para que a gente possa lidar com dificuldades e não problemas. Né? Porque se a gente lida com dificuldade, aí você fala assim, é só uma situação indesejada. O problema é quando a gente não lidou com as dificuldades. Não é? Então, assim, então, é esse momento, né, que você vai fazer, ó, legal, então não se tornou um problema. A gente já antecipou. Então, é esse olhar que cada vez mais a gente pode ir ajudando também as famílias, né, a poder se antecipar aos problemas, lidando com as dificuldades. Como que a gente pode ajudar aí os jovens e as pessoas de uma forma geral a encontrar aquela motivação sem depender dos estímulos externos? Você vê que a primeira coisa é cuidar dos estímulos externos. Por quê? Você vê que quando a ciência traz
a cognição corporificada significa que o primeiro movimento é esse. O segundo movimento é uma coisa chamada diálogo interno, que são as vozes que nós fomos arquivando dentro do nosso cérebro, e essas vozes, elas vão aparecer exatamente nos momentos de pressão, de tensão, e quando esses momentos de pressão estiver acontecendo, essas vozes, elas vão se tornar extremamente impeditivas. Você nunca faz nada certo, você não é bom, você não faz, você não. Então, quando a gente fala assim, cuidar para que as experiências externas elas possam ser cada vez mais validadoras, de que ajude essa criança, adolescente, jovem a lidar com elas. Então, quando a gente fala assim, por que que a meditação se tornou tão importante? Por que que mindfulness se tornou importante? Porque por um momento a gente está ajudando essa criança, adolescente, jovem a diminuir a ação da amígdala cerebral, que é o alarme. Então, quando a gente diminui isso, significa que a gente não vai ficar disparando os alarmes desnecessariamente. Significa que a gente vai deixar que a parte do córtex pré-frontal, que é a parte da sabedoria, esteja mais presente. Então, quando a gente fala assim, ajudar as crianças, adolescentes, jovens a terem ferramentas, desenvolvimento humano. É esse momento que a gente fala assim, não é autoajuda. É assim, se a gente estivesse falando de como fazer com que uma empresa cresça, tem fórmula, né? Tem receita de bolo. E se a gente não fizer essa receita de bolo, o bolo não cresce, o bolo não sai. O ser humano também tem receita de bolo. Então, assim, quando eu fui para a neurociência, eu queria entender o que acontece com o nosso cérebro, assim, coisa científica mesmo, assim. 1 mais 1, 2, de forma que a gente pudesse entender qual é a necessidade. E a gente vai ver aqui necessidade de amor, proteção, significado, mas principalmente essa coisa de ter uma validação. Então, quando a gente vai vendo que esse processo vai fazendo com que internamente ele cresça forte, ele cresça pronto para enfrentar todas as pressões externas. Mas é esse momento em que eu digo assim: nós nascemos perfeitos, mas nós não nascemos com a capacidade de autoproteção. E esse processo da educação de dar essa proteção para que sabedoria e autoproteção possam estar juntos. Por quê? Porque no momento em que a gente estava até comentando isso antes, no momento em que a inteligência artificial aumenta a velocidade das tomadas de decisão, significa que quem não tiver forte emocionalmente vai sofrer estresse, burnout, adoecimentos. E a gente fala assim, a tecnologia não é para a gente adoecer, é para simplificar a vida. Mas quando a gente não aprende a fazer isso, vem o estresse, vem o burnout e os processos de adoecimento. Então a gente fala assim, precisamos ajudar essas crianças a gerarem essa autoproteção, fazendo o quê? Validando. Por isso que eu digo 3 experiências que fortalecem essa autoproteção. Primeira experiência, faça essa criança se sentir importante, faça essa criança se sentir merecedora e faça essa criança se sentir capaz. Essas 3 experiências são 3 experiências transformadoras. Então não é superproteção, é fazer com que ela se sinta importante. É E tudo fazer... isso vai gerar uma autoconfiança nela. Exato. Autoestima, autoconfiança, inteligência emocional, capacidade. Então, ela está com essa autoestima, ela tem uma capacidade de se relacionar de uma forma muito saudável e não tóxica. Quando ela está se sentindo merecedora, ela se sente muito pronta para gerar a ação necessária para receber e viver aquilo que ela se sente merecedora. Quando ela se sente capaz, ela se sente criadora. Então é esse momento que ela assim, ok, é possível.
Então, quando ela fala, é possível, eu me sinto valorizado, eu me sinto confiante e parece que a minha emoção está dizendo assim, vai fundo que vai estar tudo certo. Então, por isso que antes de nós ajudarmos eles a lidar com o externo, é o externo que precisa fortalecer o interno. E esse interno, no futuro, vai gerar toda a diferença de... É como se a gente estivesse preparando eles para uma batalha. É que, e a gente pode dizer assim, talvez entrar nessa batalha, se sentindo internamente no paraíso, significa que fica muito mais simples. Eu tive um mestre chinês que ele dizia o seguinte, é, esteja, esteja sentado sobre a paz. Aí a pergunta dos alunos foi assim, mas continua a guerra, continua o assalto. É, é verdade. Vai ter guerra, vai ter assalto, vai ter tudo. Mas lide com tudo isso estando sentado sobre a paz. E você acha que é de responsabilidade também da escola ajudar e a família ajudar cada um a encontrar o seu próprio propósito? Eu acho que assim, como você trouxe, a partir do momento em que nós temos humanos, pessoas, profissionais, educadores, que, que sabem exatamente o seu propósito, estão vivendo o seu propósito, fica muito simples essa coerência atingir alunos, atingir as próprias famílias e atingir a família desses alunos. Então é esse momento em que parece que a palavra coerência começa a trazer um centramento para o que está em torno. Então, por isso que quando eu uso essa expressão, sentado sobre a paz, não significa que os pais não vão chegar com ritmo de tensão, de pressão, de estresse absurdo. Significa que a gente vai aprender a lidar com isso estando em paz. Não temos que perder a nossa referência, o nosso propósito para poder lidar com o propósito dos outros. É esse momento em que a gente ajuda a diminuir a pressão deles para que eles possam também encontrar aquilo que nós já encontramos. Então é esse momento em que a gente fala assim, eu não preciso me perder para ajudar alguém a se achar. Eu simplesmente, ok, estou bem e convido as pessoas a estarem bem. E cada vez, como você disse, né, com o uso o avanço da tecnologia, principalmente a da IA, acelerando todo mundo, cada vez as pessoas mais ansiosas, né? A gente tem visto aí no mundo tudo isso acontecendo e com todas essas mudanças que naturalmente vão acontecer daqui para frente, quais as competências que você acha necessário que as pessoas vão precisar, esses jovens vão precisar ter lá na frente para conseguir lidar com tudo isso? Essas três experiências, elas trazem três dificuldades. Então, a experiência do desamor traz uma dificuldade de dizer não e de dar limite. Você fala assim, e isso que significa dentro desse mundo? Significa que a gente precisa cada vez mais aprender a dar limites sobre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. É esse movimento em que, quando eu faço isso, eu afirmo o meu eu afirmo o meu valor. Então, em épocas de tempestade, parece que as pessoas começam a passar uma por cima das outras. Então, às vezes, assim, tem duas pessoas que se amam, mas vão ficar o tempo todo se bicando, o tempo todo perdendo a referência um do outro, porque simplesmente não aprenderam a dizer não, não é isso que eu quero. Assim, a não dar limite. Assim, para muitas vezes a loucura que eles entraram. Então, assim, para, não é isso. Basta, chega. Vamos fazer do jeito. A segunda dificuldade é a dificuldade de pedir ajuda. Então, quando a gente fala assim, quem viveu o desamparo, começa a dizer assim, a viver a sobrecarga, a cuidar dos projetos de todo mundo e parece que não tem tempo para ela. E ela começa a não pedir aquilo que ela precisa. Então, ela se sobrecarrega. Então, e a terceira dificuldade, quando a gente vive a desvalorização, parece que o tempo todo a gente vai assim, não está bom, não está bom, não está bom. Então, quando a gente fala assim de IA, a primeira coisa essa dificuldade ela entra de uma coisa que é o seguinte, muitas vezes a gente não dá limite para a tecnologia.
Então, assim, ok, eu vou usar a tecnologia dentro desse contexto, ponto. Agora, desde que isso não interfira, por exemplo, vamos trazer rede social. Rede social começou a se tornar um ponto de grande embate, porque começou a ser aquele tempo de intimidade já não tem mais, porque cada um está na beira do seu canto da mesa com o seu celular conversando. Você fala assim, se eu não aprender a dar limite para essa tecnologia, uma família se perde, né? Simplesmente porque eu não dei essa... Na tecnologia, eu falo assim, a coisa que vai aumentar muito a minha ansiedade e a ansiedade de muitas pessoas, por exemplo, que não sabem e têm vergonha de dizer que não sabe. E aí, ao invés de dizer que eu estou com vergonha de pedir ajuda para você me ensinar, eu simplesmente começo a me tornar resistente. Eu começo a dizer, isso não funciona, isso não dá certo. Não. Me afasta, se Eu afasta, me né? afasto. E aí, ao invés de dizer assim, é o seguinte, não sei, me ajuda. Não é assim, é esse momento, pede ajuda, se dá aquilo que você precisa. E a terceira dificuldade é a dificuldade de se divertir fazendo aquilo que você escolheu fazer. Eu tive o prazer de trabalhar com o Paulo Freire. E uma das É um coisas... prazer mesmo. Foi mesmo, e uma honra. Uma das grandes lições pega o gosto. Porque quando você pegar o gosto, você vai querer fazer cada vez melhor. Não por obrigação, não por perfeição, mas por prazer, por paixão. Então é essa coisa, né, que muitas vezes a gente fala assim, a gente se cobra que essa criança seja perfeita, que ela não erre, que ela não falhe. E muitas vezes a gente esqueceu de deixar ela pegar gosto. Você vê, nenhum pai ensina o seu filho a jogar videogame, mas ele vai pegando gosto, até que ele se torna excelente. Não porque nós ensinamos, mas porque ele entrou num fórum de debate, ele buscou. Essa não é a geração game over. Essa é a geração que vai buscar qual é o atalho, o que, que é, qual é o macete, qual é o... A gente fala assim, nossa, se essa criança tivesse essa mesma paixão por buscar informações sobre equação de primeiro grau, de segundo grau, nossa, a gente teria gênios Sim, matemáticos. sim. Mas por isso que a gente fala assim, essas três dificuldades, é assim, essa dificuldade de dizer não e de dar limite, essa dificuldade de pedir ajuda e essa dificuldade de transformar talento em paixão. E é essa coisa, né? Então, assim, para de brigar com você, para de brigar com o seu talento e se dê, se sinta merecedor de receber. Isso vai ser o grande desafio nessa era de tecnologia. Falando então sobre da tecnologia, ao mesmo tempo que esse jovem, né, ele se debruça e vai pedir ajuda nos games, se intera, ele também acaba vendo as redes sociais muitas vezes como exemplo de padrão de comportamento da sociedade. Como a gente consegue ajudar esse jovem para que ele mantenha a sua autenticidade, a sua originalidade e não seja influenciado por esses modelos que são colocados por meio das redes? Você vê que a experiência de desamor que a rede traz é comparação. Então, muitas crianças olham e dizem assim, eu nunca vou ser quem ele é. E esse processo de comparação, ele é mortal, porque ele já acontece nas famílias. Então, assim, uma criança de 5 anos que tem um irmão de 15, ele vai se comparar. Não é que a família faça isso. Ele se compara e diz assim, eu nunca vou ser igual a ele. Eu não consigo, eu não sou capaz. Só que isso se torna cognição, e isso se torna mentalidade. Então, ele cresce com esse sentimento de que eu nunca vou ser, eu nunca vou conseguir, eu nunca sou capaz. Na rede social, o tempo todo a gente fala, a gente vai ver isso. Crianças que estão perdendo essa referência e de, de originalidade, isso é, tem um modelo, né? Isso é, então, isso vem acontecendo antes da rede social. Aquelas crianças que dançavam exatamente como a loira, a morena do Tchan, e a gente achava bonitinho isso, né? Que criava uma sexualização precoce de crianças de 4, 5 anos que não tinha a menor ideia do que significava aquilo. Mas era estimulado, né, porque todas as crianças começassem a fazer isso.
Mas tinha aquelas outras crianças que não conseguiam fazer isso. E elas se sentiam exatamente eh, péssimas, horríveis. Ela não consegue. Então, quando a gente fala assim, uma criança retraída, é aquela que não se sentiu capaz de seguir o modelo que ela estava traçando. E aquela que altera completamente quem ela é para se adaptar a esse modelo. Então, quando a gente fala de controle parental, é tão importante que a gente possa perceber que se hoje as estruturas que têm poder sobre essa criança, se não tiver essa consciência de que qual é a mensagem que a gente vai poder decodificar. Então, assim, qual é, o, qual é a experiência que a gente está trazendo para dentro das redes sociais? Não é isso, não aquilo outro. Então, eu preciso trabalhar a experiência de amor para que essa criança aprenda a dizer não e aprenda a dar limite para aquilo que não é ela. Eu preciso eu preciso desenvolver essa criança, essa experiência de proteção e de segurança para que ela se sinta merecedora de ser quem ela é. E eu preciso trabalhar esse processo de valorização, de fazer com que ela se sinta capaz de ser ela dentro desse mundo. Então, quando a gente fala esse processo, ele não é mais aumentar a dificuldade de dizer não e de dar limite, aumentar a dificuldade de pedir ajuda. Porque a rede social, a gente fala assim, se a gente estivesse falando de conhecimento hoje, o Google é mais eficiente que a escola. Ele é capaz. O Google e o YouTube, ele é capaz de trazer Informações, conhecimento, né? informações. Informações. A experiência não. É isso que a escola ela é capaz de oferecer. Qual é a experiência que nós estamos oferecendo quando nós estamos transmitindo esse conhecimento, essa informação? É Transformar a informação em conhecimento, né? essa e esse conhecimento em experiência. É nesse Sim. momento que a gente vai ver essa criança se apropria. Então ela se sente importante, ela se sente merecedora e ela se sente capaz. Agora, efetivamente, temos rede social, mas essa criança, ela ela está vacinada com esse processo de se sentir, de ela não se sente, de não se sentir importante, de se sentir comparando, de se sentir que tem que corresponder à expectativa, tem que agradar o mundo. Ela não tem que se encaixar, ela tem que aprender que é ela quem determina como o mundo vai ser. Por isso que é desafiador, porque quando ela sair da escola, ela vai voltar para uma casa que vai ensinar que ela tem que se moldar. Ela vai para um clube que ela vai aprender a se moldar. E a gente vai aprendendo que a gente tem que se encaixar nesse mundo. E, e eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte: as pessoas que transformaram o mundo, elas eram medíocres. Gandhi, Luther King. E aí você fala assim, medíocres, enquanto elas tentavam se encaixar. No momento em que elas resgataram esse sentimento de que elas são importantes, merecedoras e capazes, elas mudaram o mundo. Gandhi parou de tentar se encaixar dentro do modelo inglês e criou a referência de uma Índia livre. E a gente fala assim, talvez esse seja o desafio. Não é só quanto conhecimento nós somos capazes de passar para as nossas crianças. E a gente fala assim, o que é que nós sonhamos para os nossos filhos? É que eles se sintam únicos, originais e capazes de construir o que eles quiserem. E é por isso que eu costumo dizer assim, tem pessoas que falam assim, eu preciso pagar a melhor faculdade, a faculdade mais cara. E aí muitas vezes a gente vai ver que termina, muitos pais, muitas famílias gastaram dinheiro que não tinha para fazer essa formação e essa criança, esse jovem, ele não se sente capaz, ele não se sente valorizado, ele não se sente merecedor, ele não faz a diferença com a bagagem que ele tem nas costas. Então, por isso que assim,
é tão importante quanto a gente poder oferecer o que existe de melhor. Meu filho se sente valorizado, confiante, domina a emoção, ele se sente capaz, merecedor de pedir, de se dar o que ele precisa, ele se sente criador. Agora, realmente a gente está ofertando, né, para esse jovem, para essa vida, aquilo que realmente vai fazer com que ele seja criador de realidades. Você está lançando um livro, O Caminho da Originalidade, né? Isso. De onde partiu essa ideia, essa necessidade? Rose, todos os meus livros nasceram de dificuldades que eu vivi. Então, quando eu falo assim, primeiro, viva como você quer viver. Passei anos sem saber o que era viver, como eu queria viver. A vida é um milagre, é porque em algum momento a gente vai vivendo a vida como se fosse só mais uma sucessão de dias. Transforme os seus sonhos em vida, meio de vida ou meio de morte. Porque muitas vezes transformar sonhos em vida é quando a gente escolhe transformar isso num caminho de vida e não no meio de morte. Quando eu escrevi O Poder do Carisma, e por isso do Gandhi, é que todo mundo fala assim, ai, você é carismático, você assim. Mas ninguém viu que lá atrás, tímido, retraído, fóbico, e a gente olha e se diz assim, em algum momento, se a gente parar de brigar com a gente, se a gente parar de brigar com o nosso talento, parece que naturalmente vem um brilho. O caminho da originalidade é exatamente que, durante anos, eu soube o que era se encaixar, se moldar. E, ao longo de todos esses anos trabalhando com gente, qual era o processo, de libertação? Não sobre uma coisa que eles não tinham, mas era exatamente sobre tudo aquilo que a gente sempre teve. Em algum momento, a gente nunca permitiu que viesse à tona. Todos nós temos uma autoestima, todos nós temos uma autoconfiança, todos nós sabemos experimentar, viver as nossas emoções, mas em algum momento a gente não permite que isso aconteça. Então é permitir que aquilo que é original realmente seja a fonte nossa de poder para criar a realidade que a gente deseja. E é isso que tem feito a diferença, né? Assim, pessoas que se destacam, nossa, parece que tem uma originalidade, uma autenticidade, uma presença. Eu costumo brincar com o pessoal. Pararam de brigar com eles, pararam de brigar com o talento. Parece que naturalmente eles se permitem ser quem eles são. E esse livro você indica aí para jovens, para adultos? Qual que é o público aí que... Esse livro, esse é um livro aberto que a editora ela cuida para fazer uma pré-leitura. Então, assim, ele foi para jovens, assim, 18, 20 anos, público adulto, público já, assim, de profissionais de mais idade. E a resposta foi, nossa, se eu tivesse entendido isso lá atrás, teria economizado tempo. E aí os mais jovens falam assim, nossa, saquei que eu não preciso carregar um monte de coisas que não me pertencem. Então, assim, esse livro, eu diria que hoje jovens que estão prontos para começar a empreender na sua vida, assim, transformar ideias em negócios, e pessoas que realmente estão comprometidas em viver uma vida muito mais plenas e cheia deles mesmos. E quando que a gente vai poder conhecer essa obra maravilhosa? 13. Agora, esse livro já está na pré-venda. Hoje, Tá. já quase todas as livrarias já estão na pré-venda. E dentro do meu site, educhim.com.br, tem uma pré-venda que tem vários bônus a mais, que era exatamente para fazer com que as pessoas, antes de receber o livro físico, eles tenham uma experiência especial já de fortalecimento. Ai, legal.
Bom, Eduardo, eu quero agradecer, né, por todo esse momento, esse rico aí de oportunidade, de conhecimento, de troca, e te convidar a deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui nos assistindo, os educadores, né? O nosso canal é muito visto por educadores, pais também, famílias. Uma mensagem aí sua inspiracional. Tem uma coisa que eu costumo sempre dizer que é a seguinte: às vezes a gente fala assim, nossa, será que a gente veio para sofrer? Não, na verdade, nós viemos para viver uma vida de realização, de tudo que existe de mais maravilhoso na nossa vida. Só que em algum momento a gente vai tendo experiências que vai nos distanciando de nós mesmos. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas isso daí é castigo. Não, é só para que a gente possa experimentar verdadeiramente uma coisa: compromisso conosco, com a nossa vida e com aquilo que realmente a gente deseja. Então é esse momento que é tão importante que a gente possa cada vez mais parar de olhar para fora e poder olhar verdadeiramente para quem nós somos. É nesse momento em que, para você, educadora, para de brigar com você, para de brigar com o seu talento. Simplesmente brilha, se diverte. Pai e mãe, lembre sempre de uma coisa. Quando a gente fala assim, quando eu crescer eu jamais vou fazer, permita que você faça aquilo que você sempre quis com seus filhos. Nesse momento você vai ver que vai surgir a experiência mais incrível e libertadora para uma família. Vocês merecem. Nossa, muito obrigada. Que conversa inspiracional, motivadora que nós tivemos aqui nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui nosso vídeo aí com as pessoas que vocês acham que faz sentido. E se também vocês quiserem assistir, nos escutar no Spotify, agora também estamos nesse canal. Mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio Educação em Voz Alta. E seguimos juntos nesse poder transformador da educação. Até mais.